Oi? Fala. Ah, ah, organiza melhor o que você tá me falando. Não tô conseguindo entender nada. Não tá fazendo o menor sentido. Ah, nossa, acho que esse meu amigo precisa de umas boas aulas de lógica. Que por sinal é sobre o que a gente vai pensar aqui hoje. Eu poderia começar dando uma definição do que é lógica, essa que é uma das áreas de estudo da filosofia. Mas antes disso, eu prefiro construir algumas analogias. Imagina o que seria de um corpo sem o esqueleto. Imagina o que seria dos meus livros sem essa estante. Imagina o que seria de um prédio sem a estrutura de sustentação que forma ele. A gente ia formar um pandemônio, ia ser coisa sem forma, ia ser coisa espalhada por aí. E provavelmente um corpo não seria um corpo. Eu não acharia meus livros tão fácil. E o prédio, nem parado ficaria. Então a gente está falando aqui sobre estrutura, sobre organização, sobre forma. Claro que vai ter um pouquinho além disso, mas aí a gente vê lá pra frente. A primeira estrutura que eu quero pensar com vocês é a estrutura da linguagem. Vamos começar a tirar da nossa linguagem toda a lógica que a gente conhece. Isso aqui forma uma palavra? A gente consegue perceber algum sentido nisso? Provavelmente no nosso bom e velho português, não, né? Então, vamos estruturar as letras um pouco melhor, ou estruturar os fonemas, os sons, um pouco melhor. Aí a gente forma uma palavra que a gente consegue compreender o significado. Passada dessa pequena fração que é uma palavra, com uma palavra a gente forma construções, que são as frases. Agora olha para essa frase aqui. Faz sentido? A gente entende as palavras que tem dentro dela, mas tá faltando alguma coisa, né? Vamos estruturar. Ó. Tá ficando bem melhor agora, né? Agora a gente consegue compreender o que está sendo transmitido pra gente. Isso tem a ver com a lógica por meio da qual a gente encontra sentido nessa comunicação. Agora, a gente pode usar essa nossa habilidade de construir frases para fazer constatações. Por exemplo, tá calor, as pessoas se movem, nós estamos no planeta Terra. Mas além dessas constatações básicas, a gente é capaz de produzir raciocínios, ou seja, a gente recebe várias informações com a nossa experiência pelo mundo e a gente não se contenta com simplesmente apontar os acontecimentos. A gente tenta juntar essas informações para formar um raciocínio mais extenso e além de formar um raciocínio mais extenso, a gente tenta derivar dessas informações que a gente tem novas informações. Essa manipulação de informações que a gente realiza para formar pensamentos mais extensos e tentar derivar outras informações deles é o que a gente chama na lógica de inferência, que acontece relacionada à nossa capacidade cerebral. É alguma coisa misteriosa lá das células cinzentas do nosso cérebro. Quando a gente faz inferências, surgem possíveis justificativas para as nossas afirmações. É possível que a gente procure uma exposição de motivos que fizeram essa conclusão surgir, muito embora às vezes a gente conclua sem pensar detalhadamente nos motivos. E a lógica vai estudar os princípios e métodos de inferência para determinar quando certa coisa se segue ou não de outra. Estruturas de raciocínios, formas de pensamento, formas de expressão e formas de pensamento, formas de expressão sensatas, coerentes. Falamos aqui que nossa comunicação precisa fazer sentido e que com essa comunicação a gente também tenta produzir raciocínios e conclusões. O que formaria então uma conclusão adequada? O que formaria então uma conclusão bem feita? Nada mais, nada menos do que os nossos queridos argumentos. Dos argumentos eu escolhi 2 para me concentrar de maneira bem simples e direta: a indução
E a dedução? Dedução? Imagina que na segunda-feira você abriu o freezer da sua casa e pegou um pote de sorvete. Você abriu o pote de sorvete, sorvete de menta, comeu. Na quarta-feira você foi lá e pegou outro pote de sorvete. Sorvete de chocolate, bom. Na sexta-feira você foi lá e pegou outro pote de sorvete. Abriu, olhou, sorvete de creme, bom. Disso você pode acabar formulando uma conclusão. Sempre que eu abrir um pote de sorvete, eu vou encontrar sorvete dentro dele. E essa é uma forma de raciocinar de modo indutivo. Por quê? Você teve contato com o caso número 1. O pote de sorvete tinha sorvete. Você teve contato com o pote número 2 e o pote de sorvete tinha sorvete. Você teve contato com o pote número 3 e o pote de sorvete tinha sorvete. Dessas suas experiências de casos particulares, um na segunda, um na quarta, um na sexta, você conclui que todos os potes de sorvete no geral vão ter sorvete. Então, da sua observação de dados concretos, você produziu uma espécie de regra que vai se aplicar para todos os outros casos. É por isso que pode ser dito que o pensamento indutivo é ampliativo. Ele sai do particular e vai para o universal. E é um raciocínio muito potente, porque eu vi 3 potes de sorvete. E dessa experiência dos 3 potes de sorvete, eu falei sobre o mundo inteiro de potes de sorvete. Só que aí imagina que um dia você abriu o freezer, pegou o pote de sorvete e quando você abriu, era feijão. Ou seja, as conclusões que são resultado de uma indução não são necessárias. Elas são meramente prováveis. Pode ser que algum dia apareça algum caso que desminta tudo aquilo que foi visto antes. Situação do sorvete à parte, esse tipo de raciocínio é muito utilizado dentro das ciências. Quem nunca ouviu, na aula de química, que tal regra tem uma exceção, mas que essa exceção representa uma porcentagem tão pequena de casos que ela não é considerada na regra? O que aconteceu nesse caso? Os químicos e as químicas estavam lá fazendo os experimentos, sempre dava o mesmo resultado, ou seja, conclusão do que é provável. Só que de repente começaram a aparecer alguns experimentos que davam outro resultado. Eram pouquíssimos experimentos, mas davam. Ou seja, aquilo que acontece como regra pode ser que não aconteça em um caso específico. Não é obrigatório. Esse é o basicão da indução. Então vamos agora para dedução ou raciocínio dedutivo. Esse raciocínio vai ser o contrário do anterior em um sentido. Ele não é ampliativo. Normalmente ele é restritivo, ou seja, ele parte de um caso geral e acaba em um caso específico. As informações são gerais, a conclusão é mais específica. Tudo vai ficar mais claro quanto ao raciocínio dedutivo se a gente olhar para uma forma lógica pensada lá por Aristóteles e que se chama silogismo. Para entender o funcionamento desse silogismo, eu vou mostrar para vocês um exemplo clássico. Um exemplo que passou por cerca de 2.500 anos de humanidade nos estudos de lógica clássica de um monte de gente para chegar até você. Todo humano é mortal. Sócrates é humano. Logo, Sócrates é mortal. Isso que está construído aqui do lado começa pelo que é chamado de uma premissa. O que é uma premissa? Premissa é uma sentença que contém informações dentro dela, normalmente conectadas por um verbo, no caso aqui o verbo é, e essa premissa tem que ser verificável, ou seja, a gente tem que conseguir dizer se ela é verdadeira ou falsa. Parênteses, não é toda frase que dá pra gente decidir se é verdadeira ou falsa? Não. Exemplos, quando eu faço uma pergunta para alguém, essa pergunta não pode ser determinada como verdadeira ou falsa. Quantos anos você tem? Isso é verdadeiro ou falso?
Outra coisa que não pode ser determinada verdadeiro ou falso como essa premissa é uma ordem. Vai pôr o lixo lá fora! Verdadeiro ou falso? Então, fecha parênteses. Bom, falamos da premissa número 1. Agora tem a premissa número 2, que é essa aqui que está no meio, e que tem uma estrutura muito parecida com a premissa número 1, com a diferença de que ela está tentando estabelecer algum raciocínio com base na premissa número 1. Esse raciocínio vai formar uma ponte para a conclusão, que é essa que está aqui embaixo. Então, outra coisa a se dizer das premissas. Premissas são sentenças que antecedem uma conclusão. Em outras palavras, a conclusão é uma consequência lógica das premissas. E esse negócio de consequência, de resultado, ele é tão forte, mas tão forte, tão importante, que eu vou fazer um vídeo especial só para isso e para dar detalhes de como opera o silogismo. Não esqueça de conferir. Oi! Ah, você de novo. Ah, oi, beleza? Tranquilo, tranquilo. Cara, é o seguinte. Eu tô terminando aqui de gravar uma videoaula. Depois eu vou te mandar pra você dar uma olhada, beleza?